Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Damos aqui as boas-vindas a Maria Lúcia, a Samila, a Francisco Caparrós, a Inessia, a Denilson e tantos outros que já estão aqui no chat, já deixando as suas mensagens, os seus cumprimentos. Cumprimentamos o querido Carlos, é sempre uma alegria essa experiência de aprendizado contigo, Carlos. A intérprete para Libras, Tainã Tinum, ela é do GES. E aos nossos convidados de hoje, Romero de Matos Esmeraldo, médico, cirurgião de transplantes de órgãos, participa do Centro Espírita Casa do Caminho e Grupo Espírita Meimei em Fortaleza, e do Centro Espírita Sem Fronteiras. E Eusa Missano, expositora espírita, integrante do NEP Bittencourt Sampaio, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e a LESE, Academia de Letras Espírita do Estado de Sergipe. E também cumprimentamos os nossos e trazemos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão. Muito bem, saudações fraternas a você que nos acompanha no nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e agradecimentos, Luziane, pela parceria no trabalho. Bem-vinda, Eusa, Romero e Tainã. Bom, nós hoje vamos iniciar o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos abordar os temas simplicidade, pureza de coração e pecado por pensamentos, adultério. Vai preparando aí os seus comentários e perguntas para os nossos convidados. Vamos agora iniciar aqui já perguntando para o Romero, não é? Nos itens 1 e 2, Romero. Afirma Jesus e registra o evangelista Marcos: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Que significa esse receber o reino de Deus como uma criança, Romero? O microfone, Romero. Isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Ao Carlos, a Luziane, a Eusa e a Tainã, e a todos os nossos participantes, espectadores, internautas aqui presentes. Nosso boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Então nós vamos ver como é que se entra no reino de Deus como uma criança, que é em essência praticamente o que nós desejamos saber, né? Então, porque se a gente, é o que Jesus nos disse, se a gente não se tornar pequeno como uma criança, não entrará no reino dos céus. E Jesus não faz distinção de pessoas ou de religião. Qualquer um que satisfizer a condição proposta por ele poderá adentrar o reino dos céus, né? Agora, nesse reino dos céus só se penetra com a naturalidade, com a humildade, a simplicidade que são normais à infância. A infância que confia e ama sem exigências, né? Que é própria das crianças e que possui certas qualidades disposta a reconhecer a sua própria incapacidade, e como nós devemos ser com elas, é esforçar-nos para aprender, que implica também na humildade, né? Precisa do amor, que está sempre pronto a perdoar e a esquecer as ofensas, como as crianças imediatamente esquecem, né? A perseverança, que não desiste quando quer uma coisa, né? A inocência sem qualquer malícia, porque a maldade ainda não se viciou as suas almas, né? A simplicidade, a docilidade para se deixar guiar confiantemente pelos mais idosos e pelos mais experientes. Então essas são as qualidades necessárias para a gente adentrar como crianças no reino dos céus. Agora, só uma observação. O reino dos céus não é um lugar, não é um dom que é concedido a nós, mas é uma conquista, é um estado de consciência em que nós penetramos quando alcançamos um determinado estágio evolutivo de elevadíssima frequência vibratória
espiritual, né? Se vocês permitirem, eu gostaria de relembrar uma experiência de Yogananda, que ele relata como experiência, né, de consciência cósmica. Ele diz, quando ele era aprendiz, ainda com seu mentor, ele tentando meditar e não conseguia. Naquele dia ele estava impossível meditar porque o pensamento dele vagava demais, ele não conseguia se concentrar. E o guru percebeu, que é Yuktesvar, e chamou para perto dele e disse que você jamais irá meditar dessa maneira, porque os seus pensamentos estão dispersos como folhas ao vento. E diz que ele tocou gentilmente no peito, acima do coração. E ele sentiu uma força tremenda, como se um imã sugasse toda a sua respiração. E ele se sentiu chumbado e plantado no solo, né? Então, ele relata que imediatamente a alma e a mente perderam instantaneamente a sua conexão física e escorreram como um fluido extravasando luz por todos os seus poros, né? E o seu sentido de identidade não estava mais estreitamente confinado ao seu corpo. Ele abraçava também os átomos e as moléculas do ambiente, né? E a sua visão se ampliou e penetrou imensamente. Enxergava através da matéria, na frente e por trás. Ele diz que teve, então, uma experiência de amplidão cósmica. Ele diz que o universo inteiro começou a tremeluzir dentro da infinitude do seu ser. Então, ele estava viajando dentro de si mesmo. Ele diz que uma glória intensa dentro dele começou a envolver cidades, continentes, a Terra, o Sol, os planetas todos, as estrelas, e diz que o próprio universo foi envolvido por essa luz dentro dele, por essa glória imensa que tinha dentro dele, né? Ele diz que a dispersão divina de raios jorrava de uma fonte eterna, resplandecendo em galáxias, e ele via repetidamente feixes de energia criadora condensando-se em constelações, e o esplendor irradiante fluía do núcleo do seu ser para cada parte da estrutura universal. Ele diz que o néctar da imortalidade pulsava através de si com uma fluidez de mercúrio. Ele ouviu o verbo criador de Deus ressoando como Aum, ou Amém, que é a vibração do motor cósmico. Aí ele disse que depois de toda essa experiência, ele repentinamente, a respiração dele voltou, né? E ele compreendeu que essa viagem que foi proporcionada pelo seu guru foi para dentro de si mesmo, quando ele teve uma pequena amostra da partícula divina que existe dentro de nós. E ele disse que sentiu o reino dos céus dentro dele. Por isso que Carlos Torres Pastorino diz que é uma condição de elevadíssima vibração espiritual, né? Foi essa experiência que ele relatou, que achou muito interessante, para dar uma ideia precisa do que é que nós temos dentro de nós como reino dos céus. Oh, Romero, que lindo! Já começamos com essa imagem ilustrativa muito, muito especial para todos nós. Muito obrigada. A Rosa Maria, às 21h25, disse assim, ó: boa noite, que alegria poder estar com vocês mais essa noite. Alegria nossa, Rosa. Que Deus nos ilumine para um bom entendimento dos ensinamentos do Mestre. Assim seja, que todos nós sejamos envolvidos pelas dúlcidas vibrações do nosso Mestre Jesus. E vamos seguindo aqui nesse estudo, que a construção é nossa, vamos participando, colocando perguntas, comentários, vamos construindo esse espaço aqui. Eusa, no item 3, a gente traz a seguinte reflexão. Por que Jesus usa a criança como símbolo de pureza e afirma que o reino de Deus é para os que se lhes assemelham? Se só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza?
Oh, querida, eu estou agora... Muito boa noite a todos, né? Boa noite, é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com todos vocês, a Lu, o Carlos, ao nosso querido Romero, a nossa tradutora de Libras, coitada, eu tenho uma pena dela, porque eu falo tão rápido e eu fico numa preocupação, mas vamos lá, os nossos amigos que estão aqui conosco, muito boa noite. Eu viajei aqui, tentei viajar um pouquinho aqui no que o Romero falou, mas é por isso que Jesus diz, todos nós recebemos um reino, né? Todos nós recebemos. O problema é entrar nesse reino, né? Adentrar a essas portas de maravilha. Mas vamos lá. Então, na verdade, a pureza de coração, ela exclui, como o Romero disse, todo o orgulho e todo o egoísmo. A gente já cuidou disso aqui quando nós estudamos o capítulo anterior. Então, Jesus tomou a criança como emblema dessa pureza, né? Justamente por conta dessa condição, porque os puros de coração verão a Deus, né? Então, todos os puros de coração verão a Deus. Mas lá no Prolegômenos, isso está confirmado, só abrindo parêntese antes da gente responder, isso está confirmado, que é importante que a gente comece a fazer essa ancoragem espiritual com outras manifestações que estão também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e na literatura também espírita, né? Nas obras subsidiárias, porque quando Jesus disse que os puros de coração verão a Deus, lá em Prolegômenos, na sua partezinha final, está dizendo que o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É como se fosse um véu, né, atirado sobre essas claridades celestes, sobre a entrada desse reino, né, desse reino de luz. Então, é como se a gente quisesse que o cego pudesse compreender a luz. Vamos traduzir isso aqui? Clóido vai dizer para Quinto Varro, lá no livro Ave Cristo, que Jesus é o sol da imortalidade. Né? Jesus é o sol da imortalidade. Então, como é que a gente vai apresentar a Jesus a alguém que está com os olhos cerrados e que ainda não começa a fazer essa busca por entrar no reino? Então, é mais fácil apresentar o sol àquele que possui a humildade de uma criança. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo. Né? Jesus está aqui falando para o espírito. Então, é mais fácil a gente apresentar esse reino de amor, reino de Deus. João vai dizer que Deus é amor, e reino é de um só. Então, é mais fácil a gente apresentar esse coração onde só reina o amor para alguém que tem uma extrema humildade. Aí a gente começa a vasculhar o Evangelho, a gente começa a observar várias passagens do Cristo. Por exemplo, a passagem do filho pródigo, né? Ou dos filhos, ou dos dois filhos, né? Onde aquele filho que é mais novo, né, ele simplesmente pede ao pai, num ato de desamor, obviamente, pede ao pai que reparta todos os bens e sai, vai longe da casa do pai, né? Depois ele se arrepende, cai em si e volta para a casa do pai. O filho mais velho, né, que está lá na casa, trabalhando, né, no campo, na verdade ele começa a dizer assim, mas como? Meu pai vai dar uma festa para esse filho mais velho e não dá para mim, que nunca saí daqui, nunca deixei aqui os meus afazeres, né? Vamos tentar ver a personalidade desses dois. Um tem um ato de desamor. Estava na casa do pai, saiu da casa do pai, caiu em si, retorna à casa do pai. O outro nunca esteve com o pai. Observem, o outro sempre vai estar no campo. Ele chama um servo e diz, vai lá perguntar por que meu pai está dando essa festa aí, que eu não estou entendendo, né? Eu nunca saí daqui, ele nunca matou nenhum cabrito para mim. Então, qual é a característica, né, dessa personalidade? O mais velho, gente, eles conseguem ter capas. Quanto mais velho, do ponto de vista cronológico, né, de vivência, de experiência, a gente vai arrumando capas, colocando uma espécie de verniz social de convivência. E quando a gente é mais novo, por isso o filho mais novo é o que pratica o desamor, o filho mais velho pratica um pseudo-amor, né? Ele acha que esteve com o pai, quando na verdade ele nunca nem entrou na casa do pai. Ele nunca entrou no reino de Deus. O mais novo, sim. O mais novo já experimentou o reino de Deus. Por isso, ele se arrepende, por isso ele volta. Então, o reino de Deus é daqueles que se assemelham à pureza das crianças, né? Não poderia dizer, no caso, né, que Jesus está falando aqui, não para a idade cronológica, como a gente acabou de dizer, mas, na verdade, para o espírito.
Então, Romero disse isso, porque o reino de Deus é um estado de alma, de contentamento. Então, uma criança, ela pode abrigar um espírito velho, claro que sim, né? E trazer todas as suas imperfeições dentro da sua individualidade enquanto espírito. Mas na criança, dificilmente essas tendências são manifestadas, né? Principalmente em tenridade, porque durante os primeiros anos do espírito, né, o espírito realmente é uma criança, né? As ideias que formam aquele fundo do seu caráter, né? Elas ainda estão meio que adormecidas. Então, é importante a gente trazer isso, né? Então, é preciso que tenhamos esse coração para adentrarmos, né, nas portas desse reino de amor, é preciso que tenhamos esse coração permeável, maleável ao amor do Cristo, né? Um coração que seja permeável à semeadura, à irrigação, porque... E o que faz com que esse solo fique permeável? Né? A humildade, a ausência desse orgulho. O orgulho, ele enrijece o coração, né? Ele torna o coração duro. Então, é difícil de Jesus trabalhar. Então, o Espírito, ele se reveste com essa túnica da inocência, né? Por isso Jesus, o Espírito da criança, por isso Jesus, não considerando a anterioridade da alma, né? Ele toma simbolicamente a criança como o próprio emblema da pureza, né? Tem aqui uma pergunta já da Giane Lima, 21:39, que está relacionada com o item 3. Como explicar às crianças que fazem maldades com os animais, mentem para os pais e batem em outras crianças? Ela não apresenta a imagem da inocência e da candura, não? Eusa, poderia responder? Eu posso falar de cátedra, porque eu fazia isso, né? Então, é terrível. Era uma criança muito indisciplinada, né? E esse esforço que a gente vai fazendo, veja, por isso é importante que os pais estejam muito presentes na formação, né? Porque o caráter ainda está ali adormecido, mas após os 7 anos a gente começa a ter essa maior amplitude. A gente está falando aqui em crianças ainda de tenra idade, né? Mas a partir dos 7 anos começa a haver essa amplitude, um pouquinho de espaço para ir apertando o processo da reencarnação, e aí começam realmente, na adolescência, começam a aparecer também um pouco dessas tendências. Então, daí a importância dos pais nessa condução. Então, veja, gente, preocupação, nem tanto nem tão pouco. Outro dia encontrava com uma amiga, ela dizia assim, meu filho é um anjo de candura, olha, meu filho é um espírito velho. Eu digo, eu acredito que seu filho é um espírito velho, né? Porque ele é muito sábio, ele é muito inteligente, então ele que conduz a minha casa. Aí eu fiquei pensando assim, é mesmo? Então por que será que ele veio ser o filho? Porque ele devia ter vindo ser o pai, né? Então tem que ter esse processo de condução, né? Então, tanto para disciplinar a questão do caráter, porque às vezes traz essas reminiscências de forma muito forte impressa no espírito, né? E os pais têm que ter essa percepção, né, para poder fazer esse controle maior, porque essa vivência é absolutamente necessária. Mas, olha, tem salvação, viu, Carlos? Eu acho que eu me salvei um pouquinho dessa indisciplina, viu, Romero? Excelente abordagem. Sem vestir capas, não é, Eusa? Sem vestir capas. Ô, Romero, o Daniel Rosa, às 21h42, fala assim, boa noite, amigos. O espírito que atingiu a pureza suficiente é mais adiantado nas boas intenções que expande, depurado da maledicência, na percepção apenas das virtudes alheias, que se faz virtuoso? Que atingiu a pureza suficiente, ele está sem defeitos. E se ele tem a percepção apenas das virtudes alheias, né, ele também não tem uma percepção total do seu próprio valor. Então, não está condizente com a pureza que ele atingiu. Seria melhor dizer que atingiu um determinado desenvolvimento, ele é mais adiantado nas boas intenções, né? Ele pode se depurar da maledicência sem ser puro ainda, né? E pode ainda não dar valor às suas próprias aquisições e pensar apenas que os outros são virtuosos. Não pensa nos defeitos alheios. Mas nós vamos ver mais adiante,
durante o decorrer da palestra, que aqueles que já atingiram um certo grau de desenvolvimento, que já cumpriram um certo progresso, eles não pensam mais no mal, não têm um mau pensamento, né? Então, a pureza suficiente, para nós espíritos, a pureza é aquele que vai ver a Deus, porque ele já atingiu um dos graus mais elevados, não necessita mais reencarnar e não tem mais possibilidades de errar. Muito bem, Romero. É interessante que a Marlene Viegas, 21h48, sintonizada com o estudo hoje, faz a mesma pergunta que a gente ia fazer para você, Romero. Aqui no item 4. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Muito interessante, né? Eu acho que a principal razão para nós, de um modo geral, não nos mostrarmos como nós somos em vidas pregressas, né? Com os nossos defeitos e imperfeições, né? Desde o momento em que nós somos crianças de tenridade, se deve principalmente ao próprio processo encarnatório, né? Que faz com que a gente passe por aquele período de perturbação, de restringimento perispiritual e com a consequente diminuição da consciência e do esquecimento. Então, as nossas qualidades, os nossos ainda imperfeições ficam no estado latente, a gente não se manifesta ainda totalmente. Essa transição, essa perturbação é necessária realmente para que o espírito possa ter um novo ponto de partida, né? E qual é facilitado naturalmente porque ele vai receber um cérebro novo ainda, sem as impressões, né? Onde as experiências começarão a ser registradas à medida que vão se desenvolvendo, e à medida que as faculdades vão se desenvolvendo, também os órgãos vão se desenvolvendo. Então, facilita mais. E aí, então, ele pode demonstrar o que ele leva ainda no seu íntimo, o que ele tem de intuições ou de imperfeições que podem abrochar. E é uma fase importante nessa vida, em que, como a Elza mencionou, que os pais possam estar atentos e tentar podar algumas más inclinações, alguns maus defeitos, que podem ser pequenos ainda na fase infantil, mas que podem perdurar e se transformar em coisa pior à medida que vai crescendo, né? Se a criança se apresentasse como um espírito realmente velho, maduro, né, como ele realmente é, haveria dificuldade para ele receber os cuidados especiais que a ternura materna dispensa e que a criança necessita, né? A fragilidade, a ingenuidade infantis, todas elas aumentam mais a ternura e o amor e o instinto de proteção da mãe, né? Porque ela vê a sua criança, como a Elza falou o exemplo, que é um anjo, é como um anjo, que a todos cativa, né? Agora, seria muito difícil para ela tratar desse modo uma criança já com espírito de adulto, né? E se ela conhecesse o passado da criança, seria ainda muito pior para o desenvolvimento da criança e esse relacionamento, né? Então, os cuidados que são dispensados à criança, né? A ternura que ele desperta, a proteção que recebe, podem torná-lo mais forte e melhor, tanto moral como intelectualmente. E nesse período de infância espiritual, a criança é muito mais moldável, mais maleável, e facilita a modificação da sua natureza, como a gente mencionou, né? A modelação do seu caráter, e favorece, portanto, o seu progresso, né? E como ela está revestida temporariamente desse manto de inocência, independente da antiguidade do espírito, é muito natural que ela seja vista como um símbolo de pureza e de simplicidade, né? Ô Lu, me fez lembrar, desculpa aí rapidinho. Nada. Aí, gente, essa é a hora de anotar, viu? A gente pede para vocês estarem no estudo sempre com a possibilidade de fazer anotação. Isso que o Romero está falando está descrito e comentado por Kardec na questão 383 do Livro dos Espíritos. Por que passa o espírito pelo período da infância? E o Romero explicou muito bem agora. Aí está, Lu, obrigado.
Eu ia fazer o comentário, Carlos, de que lá no Livro dos Espíritos, estudando o Livro dos Espíritos, entrou na 344 a união do Espírito com o corpo, e está seguindo bem essas explicações, aí a gente ia fazer a referência. Muito bom. A Marlene Tax, a 21:51, ela disse assim: eu nunca consegui entender essa parábola do filho pródigo. Agora entendi mais ou menos. Vou esperar pela próxima para ver se completa o meu entendimento. Com certeza aqui em outro momento, Marlene, a gente vai abordando mais essa parábola, mas tem um livro muito interessante, que é o da Joana de Ângeles, o título é Em Busca da Verdade, psicografia de Valdo Franco, editora Leal, onde a benfeitora reflete esmiuçadamente sobre essa parábola do filho pródigo. Além da dracma perdida e da ovelha perdida, mas ela se concentra muito mais nessa e traz detalhes muito interessantes para a gente. Vale a pena consultar. Vamos seguir, então, aqui com a Eusa, nos itens 5 e 6. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério. Então, a gente está entrando aqui nos itens de pecado por pensamentos, adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Como devemos entender a palavra adultério, tanto nesse trecho de Jesus no Sermão do Monte, quanto em algumas outras passagens dos evangelhos mencionadas por Kardec, Eusa? Ô Lu, então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar isso para a gente, logo um pouco abaixo nos comentários, né? Que é importante que a gente não tome a palavra adultério aqui como a representação de sua acepção própria. Porque quando Jesus fala, né, essa palavra, quando ele replica essa palavra, ela é muito mais profunda. Né? Inclusive, ele cita, né, Marcos 8,33, quando ele diz raça adúltera, né, representando, na verdade, a violação de um princípio da fidelidade a Deus. Então, olha só, vamos fazer uma rápida digressão aqui, né? Nós sabemos que toda representação simbólica da nossa fidelidade a Deus, ela vem através das alianças, né? Desde o Antigo Testamento. Então, aquela primeira aliança, que foi a aliança de sal entre o homem e Deus, aliança de sal, porque o sal era algo indestrutível, né? Incorruptível. Então, aquele primeiro casamento, aquela primeira aliança que foi formada e que o Cristo vem nos lembrar lá nas bodas de Caná. Então, quando Moisés, isso fica muito claro, porque quando Moisés sobe ao monte, né, e lá é dito, ele desce e fala para o povo naquele momento. Deus quer saber, mais ou menos isso, hein, gente? Deus quer saber se vocês vão fazer tudo que ele mandar. E aí o povo diz para Deus que nós faremos tudo que ele mandar. E aí vem Jesus agora, né, na segunda revelação, inicia ali a sua vida pública, no início da sua vida pública, ele começa ali nas bodas de Caná, onde Maria fala para os homens, para encher aquelas talhas e falar assim, faz tudo que ele mandar. E aí Jesus saboriza água e vinho, ou transforma água e vinho, que é a simbologia, novamente, em umas bodas de casamento, como a nos lembrar. Lembram da primeira aliança que vocês fizeram? Lembram do primeiro casamento? Eu estou aqui trazendo numa versão mais profunda, transformando água, que vocês saiam da materialidade para vir para o vinho, que é a representação simbólica do Espírito. Então, aqui é o segundo casamento. Quer dizer, aqui é o mesmo casamento, né? Mas simbolicamente Jesus trazendo com a maior profundidade. Agora, vamos lá, gente, vamos raciocinar. No casamento, né, o sentimento de amor, obviamente, é o primeiro que aparece, né? Mas do amor renasce o que é indispensável para a manutenção desse elo, que é a fidelidade. Então, Jesus vai dizer isso no livro Boa Nova, lá no capítulo... esqueci o nome do capítulo agora, viu, gente? Mas tá lá no livro Boa Nova, o título é Fidelidade, né? E aí ele diz que na causa de Deus, a fidelidade é uma das causas, é uma das primeiras virtudes, né? Então, veja, é necessário, porque para que a gente tenha esse casamento, né, para que a gente construa essa relação de amorosidade, é necessário que sejamos fiéis. E os discípulos, agora olha que interessante, os discípulos vão dizer assim, então,
Senhor, não é melhor a gente fugir do mundo e a gente viver de contemplação? Porque aí os nossos pés, né, que Emmanuel chama tanto, e na simbologia, os pés significando os nossos sentimentos, porque são os nossos sentimentos em contato com o mundo, enquanto os pés representam o equilíbrio do corpo, os sentimentos, o equilíbrio do espírito. Então ele diz assim, é melhor que nossos pés não toquem o chão, não é não? Não é melhor que a gente fique só de contemplação desse reino? E aí Jesus dá uma resposta magnífica nesse capítulo de Boa Nova. Jesus diz que o discípulo da Boa Nova tem que se vir a Deus, servindo a sua obra no mundo. E aí, Carlos, não é à toa que no capítulo Sede Perfeito, que a gente vai estudar mais adiante, né, tem um dispositivo, lá eu vou falar de artigo, gente, tem um item que diz o homem no mundo, porque a perfeição que nós vamos desenvolver é no mundo. Quando Paulo cai da montaria na entrada de Damasco, gente, Jesus diz assim, levanta e entra na cidade. A cidade é um local de convivência, porque quem não se envolve, não se desenvolve. Então, nós precisamos servir a obra do Cristo no mundo. Jesus diz que a gente vai entrar realmente numa luta silenciosa. Como o Romero contou aí, narrou para a gente esse episódio, né, da meditação, entrarmos em nós mesmos, né, nesse heroísmo espiritual por amor ao reino de Deus. Então, o adultério é a nossa infidelidade a Deus. Agora, vê como é difícil, porque aquelas tábuas da lei, né, que antes ficavam lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, nesse casamento que Jesus veio trazer, ele disse que as tábuas da lei estão aqui dentro. Então, a lei de Deus está na minha consciência. E como está na minha consciência, eu não posso me afastar dela. Se eu me afasto, o que é que diz o nosso livro dos Espíritos? Eu sofro. Então, isso vale também, como você perguntou, Lu, rapidamente, só para a gente não se alongar muito, isso vale para os nossos pensamentos. Porque tem uma máxima que eu falo muito, sabe, gente? Não sei se para vocês vale isso, mas para mim vale. Tudo que eu penso, Romero, eu falo. Tudo. Porque se eu não articulo, eu vibro. Então, acabou, né? Acabou. Tudo que a gente pensa, a gente vai falar. Emmanuel deixa isso muito claro lá no Pensamento e Vida, quando ele vai dizer, né, que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Então, nós procuramos isso através dos reflexos de nós mesmos. Então, a gente vai adulterando aí, ó, várias vezes. Como eu estou adulterando a Deus? Ah, não está, não? E quando você prefere Mamon? Porque Jesus diz que não são conciliáveis, né? Então, ou você está com Deus ou você está com Mamon. Naquele momento, se, por exemplo, seu celular é tua vida, acabou, gente. Você está adulterando, né? Então, um dia, mas a gente tem salvação. Porque Emmanuel vai dizer que um dia nós iremos nos identificar, olha que bonito, né, com os milênios, né, nos milênios de experiência, com a sabedoria infinita desse amor de Deus. E essa sabedoria infinita é o pensamento e vida de nosso Pai. Ixi, Eusa, Ibrahim Pacheco, às 22 horas, perguntou: a fidelidade precede a comunhão com Deus? A fidelidade, ela ressai e é necessária para essa comunhão com Deus, né? Veja, Jesus ele está em plena comunhão com Deus, né? Os espíritos puros podem estar em comunhão com Deus, eles já podem alcançar essa comunhão com Deus. O espírito crístico, nos diz a Revista Espírita, é uma comunhão indescritível. A gente não vai conseguir descrever. A comunhão de Jesus é tanta que ele e o Pai é um só. Não tem como não existir fidelidade. Então, a fidelidade, ela é um elemento fundamental para o processo da comunhão. Porque se eu não sou fiel, né, e Jesus vai falar isso várias vezes, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se eu não sou fiel nas pequenas coisas, a gente já comentou isso aqui, né, Carlos? No Sede Perfeito, por exemplo, como vosso Pai que está no céu, como eu dou conta de entender o atributo de Deus. Então, eu estou ainda na minha infantilidade espiritual, então eu vou seguir ali, não vou avançar o sinal vermelho. Isso, para mim, é atributo divino, e daí eu vou evoluindo. Então, a fidelidade ela é imprescindível para que a gente possa dizer que está em verdadeira comunhão com Deus. Muito bom. Romero, item 7.
sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Uhum. Eu penso que tudo depende do grau de responsabilidade com que a gente emite os nossos pensamentos, né? Antes de ser espírita, eu me perguntava como é que é possível que eu pudesse pecar por pensamento. Só por eu desejar a mulher do próximo, eu já estou cometendo adultério com ela no meu coração. Se só eu conheço os meus pensamentos e não acontece nada, né? Não houve ação nenhuma por esse pensamento, né? Pecar só por pensamento fica mais difícil. Se pecar por palavras e obras, ainda é admissível. Mas por pensamento, se ninguém conhece e não se vê nenhum defeito, então não deveria causar nenhum problema, né? Agora que a gente conhece o Espiritismo, a gente conhece as leis espirituais, as consequências estão presentes a todo momento, né? Porque os pensamentos têm a sua carga de energia, né? Com todo o seu conteúdo emotivo, a atração que ele exerce sobre os nossos irmãos espirituais que comungam do mesmo pensamento, né? E as consequências que advêm dos nossos pensamentos ruins podem nos afetar e afetar também aos outros, né? Então, como nós também podemos ficar associados a essas mentes que vibram em mesma sintonia, né? Em processos obsessivos de duração variável e resultados muitas vezes funestos, né? Por isso que os nossos pensamentos e desejos ruins, né, se não se realizaram porque faltou oportunidade, nos torna tão culpados como se eles tivessem se realizado, né? Se não se realizou porque faltou oportunidade, né? Mas a consequência agora, nós temos vários companheiros espirituais, né, indesejáveis, compartilhando esses mesmos pensamentos conosco. Daí porque o efeito não se produziu fisicamente, mas espiritualmente o defeito pode ser devastador, pode ser muito prejudicial, né? Por isso que a gente deve vigiar os nossos pensamentos, né? E aí eu poderia ter outras considerações, mas provavelmente a Eusa tem mais coisas importantes a dizer com referência às condições que nós podemos ter dos diversos tipos de condições de pensamento, né? Romero, Lu, desculpa. Nada, pode ir. Romero, sabe o que eu lembrei agora? Daquela questão do cego de Betsaida, daquela passagem do cego de Betsaida, né? Eu estou usando aqui a terminologia do Evangelho, tá, gente? E lá está cego de Betsaida, né? Então, Jesus passava por aquela aldeia que era muito miudinha, muito pequenininha, né? E tinha esse cego. E Jesus tira esse homem, ele vem, né? Ele sai da aldeia dele. Jesus, então, em duas condições, né? Em dois atos de cura, ele podia ter curado imediatamente, mas ele faz para disciplinar, mas isso é outra questão. O que eu quero pontuar é que aquele homem ele é curado. E quando ele é curado, né, ele quer seguir Jesus. Isso é normal, né, Romero? Ele quer ir atrás de quem o tirou da cegueira espiritual. Então, Jesus diz, não, meu filho, volte para a tua casa, mas não entre na tua aldeia. Aí Emmanuel vai socorrer a gente, vai dizer que todos nós temos uma aldeia psíquica. Todos nós, porque os nossos pensamentos, né, têm forma, né, tem cheiro. Então, todos nós criamos essa aldeia. Na minha época, Romero, não era sua nem de ninguém que está aqui, mas, pelo amor de Deus, alguém por piedade no chat, se quiser falar aqui, lembram do Lipe, aquela hiena que vivia, ó céus, ó azar, né? E aí ela tinha uma atmosfera, e era só de chuvinha, então ela vivia, todo lugar que ela ia, a nuvenzinha caminhava junto com ela, né? Com raios, com chuva. Então, essa é uma atmosfera psíquica. Então, Emmanuel vai dizer que todos nós temos uma atmosfera psíquica. Quando Jesus diz assim, volte para a tua casa, mas não entre para a tua aldeia, como esse homem vai voltar para casa e não entrar na aldeia se a casa dele está dentro da aldeia? Jesus está dizendo, volta para os teus afazeres diários, para a tua vida de rotina, mas não volte para a sua Betsaida, para a sua aldeia psíquica,
senão você vai ficar cego de novo. Então, o vigiar o pensamento, ele é importantíssimo, porque Jesus vai estar do nosso lado o tempo todo pedindo que a gente disperse essa nuvenzinha, né? Mas a gente insiste em ficar ali, e é tão ruim quando a gente fica sem guarda-chuva, né, gente? Porque as alfinetadas, os pingos da chuva, dói. E se a gente não tiver com a nossa casa formada num alicerce de rocha, a casa desaba. E grande é a queda. Então é preciso a gente cuidar desses pensamentos, de verdade, né? Isso mesmo. Excelente advertência. Só sinalizando, o capítulo que a Elza falou para a gente é o capítulo 6 da Boa Nova, Fidelidade a Deus. Olha, Romero, Ângela Jucá, às 21h44, no mesmo sentido da pergunta, só que ela coloca uma observaçãozinha ao final. Quando desejo mal a uma pessoa, apenas no pensamento, mas não pratico, serei responsabilizada pela lei de ação e reação? Será sim. Do ponto de vista espiritual, será sim. Porque retorna para você muitas vezes. Se aquela pessoa está imune ao mau pensamento, esse pensamento retorna. Dizem que os que praticam a magia, os trabalhos, eles, a cada 6 horas da noite, eles fazem uma reunião só para eles, para circular o feitiço que eles colocaram, para não recair sobre eles, porque se não atingiu a pessoa, pode recair sobre eles. Então eles fazem isso, né, para recircular. E toda noite faz para evitar que recaia sobre ele. Então pode recair, sem pensar que você, pelo fato de você deixar esse pensamento tomar conta de você, é um sinal da imperfeição moral, né? Então você já está errado nesse ponto. Se você se compraz nele, ou se você fica repetidamente com outras pessoas, ou com a mesma pessoa, com esse pensamento mal, torna-se um hábito, né? E os hábitos vão moldar os nossos destinos, formam o nosso caráter e depois moldam os nossos destinos, né? Tudo por causa de um pensamento ruim. Então, em vez de emitir um pensamento para uma pessoa, mesmo que não pratique, ore por ela. Se é um adversário, se você está desejando mal, ore por ela, porque em vez de você banhar com as energias da hiena, você está dispersando as que estão dentro de você com a oração. É muito mais importante, né? Você se liberta nesse ponto daqueles pensamentos maus, né? E com a consequência energética dela. Para os que não têm sensibilidade mediúnica, que eu não tenho, no sentido ostensivo, muitas vezes dizem, isso não acontece nada. Mas acontece. E às vezes isso se fixa no nosso perispírito, e com a continuação, com o tempo, às vezes se acresce de outros, e aquele pensamento atraiu outros do mesmo calibre, e eles se situam no seu perispírito e acabam tendo que ser drenados nessa vida ou em outra, através do nosso corpo, em forma de doenças, para que a gente possa ser filtrado. Então você veja que um pensamento ruim, que é tão inocente aparentemente, você desejou mal, refletiu, mas você, se teve a consciência e conseguiu debelar esse mau pensamento, você já está meio caminho, né? O seu progresso está sendo feito. E Romero, só um pouquinho, Carlos. Olha, a Márcia, não sei se vocês estão visualizando aí a pergunta dela. A pergunta não, é uma assertiva. Muitas vezes temos que respirar fundo diante de uma situação e dissolver os maus pensamentos, pois Deus conhece nossos pensamentos. Márcia, que bom se só fosse Deus que conhecesse os nossos pensamentos, né? O problema é que acontece o que o Romero acabou de falar para nós, né? Essa antena vai ser captada também por outras experiências, né? Por alguém que se afina com com aquele pensamento que a gente está trazendo. Agora, só para encerrar aqui mesmo esse tema, uma regra, né? Eu tenho muito para mim, isso é muito particular meu, rege a lei de causa e efeito, né? A reação da natureza sempre se fará proporcional à intencionalidade da nossa ação. Então, sempre está com o pensamento, né? Sempre está com o nosso pensamento. Por isso a importância realmente de vigiarmos, né? Eu me lembrei de uma fala do presidente Jorge Godinho Barreto Nery, presidente da FEB, sobre essa questão do pensamento.
ele usou uma imagem gráfica. Ele disse assim: quando você deseja o mal para alguém ou pensa coisa negativa para a pessoa, antes daquele pensamento, que ele está carregado de um sentimento, sair para ir ao encontro da pessoa, aquilo dá um banho nas suas células. Então, o primeiro que recebe o impacto da coisa negativa é você mesmo. E aí o pensamento vai. Chega lá na pessoa, tem duas possibilidades. A pessoa é uma pessoa boa, ela está orando e tal. O pensamento vai bater, não vai penetrar e vai voltar para você. Você vai receber um segundo banho do seu próprio pensamento negativo, porque veio de volta. Como o Romero estava explicando, ele volta. Agora, se aquela pessoa não tem preparo, ela não está se protegendo, bate o pensamento negativo, ela recebe aquilo, muitas vezes lembra da pessoa, faz um pensamento negativo sobre a pessoa e manda de volta. Aí volta o pensamento da pessoa que ela mandou para outra, mais o pensamento negativo do indivíduo, porque ela vibrou mal e ela recebe aquele banho carregado de energia negativa. Então é sorte dela quando o outro está se protegendo, porque ela só vai receber o próprio pensamento negativo de volta, senão recebe em dobro. E isso faz parte da lei, né, gente? O que a gente planta, a gente colhe. Então, aqui tem um comentário da Mônica, foi às 21h54, só para, né? Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Eusa Samila Santana, 22h08. Seria uma infidelidade, mesmo tendo uma afinidade forte com o outro? A culpa mesmo assim? Existe culpa mesmo dessa forma? A primeira questão que o Espiritismo nos traz é para que nós eliminemos a culpa. Porque a culpa dá uma sensação de remorso extrema e que paralisa. Né? Paralisa, gerando o medo, gerando a não entrega, né? Então, o Espiritismo pede que a gente, Samila, a gente troque essa culpa por responsabilidade. Paulo fez isso várias e várias vezes, e é um dos maiores exemplos que a gente tem, quando ele diz, eu carrego comigo um espinho na carne, mas quando Cristo diz para ele, entra na cidade, ele levanta, entra e vai viver o resto da sua vida em serviço, sob açoite, naufrágios, chibatadas, né? E ainda assim ele vive por aquela quantidade infinita do amor de Deus. Então, seria uma infidelidade mesmo tendo uma afinidade forte com o outro, né? Então, talvez ela esteja dizendo aqui com relação ao sentimento enquanto a gente encarnado, não é? 22 vivos encarnados, né? Ou até mesmo vivos desencarnados. Então, os espíritos, eles podem ter uma afinidade maior, né? Ele pode existir uma afinidade realmente, uma simpatia maior entre dois espíritos. Na verdade, Emmanuel fala muito disso. Ele diz que ele tem um texto, acho que é Parentela, que está lá no Caminho Verdade e Vida. Eu nunca lembro do capítulo, gente, me perdoe, mas é Parentela. E aí ele vai dizer que o nosso objetivo, ele vai falar da consanguinidade, que nós somos parentes por consanguinidade, mas existe a afinidade espiritual, né? E aí são os laços espirituais. A gente vai transformar a parentela em família, né? Esse é o objetivo. Então, pode acontecer, às vezes a gente tem uma afinidade maior com alguém que está fora, porque são almas, muitas vezes, afins, né? E que se reencontram. O importante é que tudo fique muito claro, não precisa haver infidelidade, né? Precisa ter, sim, aquela conversa de sentar, de se discutir, né? E de se trabalhar qualquer forma de sentimento que venha acontecer, né? Eu me lembro aqui, Lu, antes, só um segundinho. Eu não vou lembrar o livro, não lembro nem o nome do livro, nem o capítulo, viu? Eu sou pior que você. Eu já vi que eu tenho salvação, graças a Deus. Mas eu lembro do caso, talvez a Luziane se lembre. É uma descrição, creio que é de Manuel Filomeno de Miranda, que é a psicografia do Divaldo, de um sujeito que era um brigão. Ele brigava, que ele causava dificuldade nos trabalhos, era espírita, não é? Mas aí ele desencarna. Em princípio, ele estaria muito mal, porque era um sujeito. No entanto, ele é bem acolhido, porque ele foi fiel à esposa todo o tempo, fiel à família.
Então, a espiritualidade considera, não é, que em alto nível a fidelidade aos compromissos assumidos. Seja o compromisso assumido na relação marital, seja o compromisso assumido entre pais e filhos, não é? E todo tipo de compromisso que a gente sendo fiel ao compromisso, isso gera uma estabilidade emocional, mesmo quando o indivíduo tem outro tipo de problema, não é? Isso aí foi considerado. Agora eu não lembro realmente qual foi o livro, tá? Aí eu lembro da história. Desculpa, Lu, vamos lá. Nada, eu não me recordei desse não. Uhum. Mas se eu recordar, eu falo. Olha, Eusa, no item 7º, ainda aí do pensamento, pecado por pensamento, adultério, a gente tem a pergunta: poderia comentar sobre os 3 tipos de reação ao pensamento mal que nos acomete, a que Kardec se refere no final do item 7? Mas nesse mesmo sentido, a Jeane Lima, às 22h08, colocou assim, ó, porque é a última frase desse item que justamente traz esse comentário que você vai fazer para a gente. Deus que é justo leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Poderia explicar essas gradações? É exatamente o que a Eusa vai trazer para a gente agora. Por favor. Excelente, Jeane, excelente. O Romero, a Cris chamou o Romero aqui de Romerinho, então vou chamar ele de Romerinho também. O Romerinho, ele trouxe aqui para a gente já um pouquinho, né? Ele já deu um spoiler para a gente aqui dessa resposta, e é bem interessante porque, assim, todo mau pensamento é reflexo ainda da imperfeição da nossa alma. Isso aí é ponto, né? Mas a nossa resistência, né? A nossa resistência já é um indício. O Romero falou isso para a gente. A nossa resistência já é um indício de uma marcha no esforço para avançarmos na redenção do nosso espírito. Gente, graças a Deus, Kardec não disse que o bom espírita é aquele que se aperfeiçoou. Até porque ele nem podia dizer, né? Porque é infinito. Mas ele diz, é o esforço que a gente faz para transformar o mármore do nosso sentimento utilizando um cinzel da boa vontade, como Jesus diz a Hanan. Então, é o esforço que estamos fazendo para não produzirmos mais um pensamento ruim, por exemplo, né? Então, então, aquele que pensa... Então, vamos para essa gradação que ela falou. Aquele que pensa no mal, né? E aí o Evangelho diz isso, aquele que pensa no mal, e nesse pensamento ele se compraz, ou seja, ele fica bem, ele está feliz, o mal existe com toda a sua força ainda. E Jesus pede que a gente tenha muita atenção, porque normalmente, quando a gente ainda se compraz no mal, é aquela frase do Cristo quando ele diz assim, a luz que há em ti é treva. Quão grande é a tua treva? Porque você não consegue sequer identificar esse mal que ainda há em você, né? Mas há muito trabalho ainda para ser feito, mas nem tudo está perdido. Naquele que pensa no mal, e foi isso que o Romero falou para nós, naquele que pensa no mal, mas trabalha, luta, né? Faz o bom combate, conforme diz Paulo, né? Com as suas forças internas para não praticá-lo, já avançou um pouquinho. O progresso está prestes a se cumprir, né? E tem aquele, gente, que nem mais no mal pensa. Então, tem aquele que pensa e faz, né? E está bem. Tem aquele que pensa, mas se esforça, né? Não faz e se esforça para não pensar. E tem aquele que já nem pensa mais. Esse é isso, né? E conquistou uma virtude. E essa virtude, ela ninguém perde mais. Ninguém perde. Quando a gente conquista essa virtude, ela faz parte da nossa individualidade. Agora, eu queria pedir licença rapidamente, só para contar para vocês, exemplificar isso aqui. Certa vez nós estávamos numa mesa mediúnica, com um grupo de estudo da mediunidade, eu não faço parte do grupo de desobsessão, né? Então nós estávamos no estudo da mediunidade, e eu fui levada para um local onde tinha um espírito, né? E era um bebê, eu vi a condição dele de neonato, ele tinha acabado de nascer, e a mãe tem um dispositivo no Código Penal que fala sobre exposição de recém-nascido, né? A mãe teve o bebê e colocou ele lá no meio de um matagal. E eu cheguei, lógico, em pensamento, né, gente? Cheguei a me comunicar com aquele espírito. E ele estava calminho, ainda sujinho, né? Do parto mal feito. Ele estava calminho. Eu sempre me emociono quando eu conto isso, porque ele olhava para o céu. E eu cheguei para ele com tanta piedade e disse,
o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Né? Ele todo sujo, aí ele disse, eu estou contando estrelas. Eu falei, contando estrelas? Eu me lembrei logo do Evangelho, né? As estrelas são os Espíritos do Senhor, puros e redimidos, que vêm apontar um caminho. Ele estava buscando, ele estava esperando alguém para apontar o caminho dele de volta, né? E aí eu perguntei a ele assim, mas eu consegui entender. Ele disse, essa é a 4ª vez que eu não consigo nascer dela, né? Ela me abortou das outras 3 vezes. E dessa vez eu estou aqui, mas eu estou contando estrelas. E eu voltei, mas eu voltei, gente, eu estava tão mal nesse dia, eu voltei tão triste, né? E as pessoas, meus amigos, notaram, porque eu gosto de brincar e tal, e aí alguém virou para mim e disse, Elza, por que você está assim? Eu falei, poxa vida, que maldade desse espírito, né? Que maldade dessa mãe, dessa parturiente. 4 vezes ele tentou nascer. Aí o dirigente virou para mim e disse assim, minha filha, aprenda. Ela já evoluiu. Falei, como? Uma mãe que pega o nascituro e bota lá no relento, isso é crime, né? Aí ele disse, ela já deixou nascer. Entenderam, gente? As outras 3 vezes ela não suportou nem aquele espírito na barriga, no seu útero. Então, dessa vez, ela já conseguiu passar os 9 meses, né? Não conseguiu ficar com ele, né? Então, quando a alma integrou, ela não conseguiu ficar, mas ela já suportou. Então, é assim, meus amigos, o processo de evolução espiritual, Emmanuel disse que é palmo a palmo, aí eu me alegrei toda, né? Palmo a palmo, cada dia é um palmo, nada, cada encarnação é um palmo. Um dia a gente vai deixar nascer esse amor verdadeiro, né, Lu e Carlos, meu amigo Romero, né? Muito bem. Nós temos aqui, Romero, uma pergunta da Tânia 22/9. O que acontece com aqueles a qual está sendo assediado e não sabe do que está acontecendo? Não sei se aqui seria assédio espiritual ou a questão do assédio mesmo, né, da pessoa encarnada assediando no sentido, né, sexual e tal. É difícil a gente prever o que é que vai acontecer. Temos algumas ideias, né? Dependendo do assediado, se ele deu margem, se deu sintonia para que ele fosse assediado, se existe algum propósito de vingança nesse assédio, ou se é assédio sexual, porque a mente dele ou dela não está ainda filtrando esses seus pensamentos, né? Ele vai, muitas vezes, se assenta, são leitos propícios para um processo obsessivo, né? Se nós estamos falando do ponto de vista espiritual, né? Lógico, que é o que parece que está acontecendo, né? Eu acho que teria que ser um pouco mais específica com esse assédio. Né? Parece que é dos pensamentos, pelo momento que a pergunta chegou. Eu acho que é espiritual também, porque se fosse o assédio físico, né, ela saberia o que seria assédio, ela não sabe o que está acontecendo, né, ela nem sabe que está conseguindo ter essa vinculação, né, com o espírito, né? Isso mesmo. Ô, Elza, o Marcelo Rodrigues... Ai, Romero, você vai continuar? Não, é só... Como evitar os maus pensamentos é pergunta. É só que quando a Elza estava falando, eu me lembrei dessas gradações, eu me lembrei do Paulo, de Tarso, quando falou em Coríntios, né? Dizendo, hoje vemos como por um espelho, falando da evolução espiritual também, né? Hoje vemos como por um espelho, ainda confusamente, mas então veremos face a face. Hoje eu conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Aí eu fiz uma analogia com esses pensamentos, né? Pois a pessoa que nem sequer concebe a ideia do mal já está vendo face a face. O progresso já se realizou. O que repele os maus pensamentos, seu progresso está se realizando, é o que hoje conhece em parte. E o que pensa no mal e se compraz nele, o mal ainda está na plenitude de sua força. Ele vê como no espelho, só que através de um véu espesso. Quer dizer, não enxerga quase nada ainda, né? Muito bom. Ô, Elza, o Marcelo Rodrigues,
9. Fala, como evitar os maus pensamentos? Então, Marcelo, eu posso dizer a você que uma das questões que eu trago para a minha vida é botar um bom em cima do mal, porque é inevitável. Por exemplo, eu vou pedir aqui para vocês aqui, ó, vou dizer assim, Carlos, não pense numa maçã. Opa, já pensei. Pensou, né? Então, esse é o problema. Então, o que eu faço? Na hora que vem, eu boto logo outra coisa aqui em cima. Porque tem uma característica que o Livro dos Espíritos vai dizer para nós, né, pessoal? Que a gente tem que examinar o que é proveniente de um bom ou de um mau espírito, aquele processo de intuição que vai, muitas vezes, aderir ao nosso pensamento e não vai deixar que a gente coloque o bom por cima. Então, a espiritualidade diz, examina. Aí eu sempre lembro de uma questão importante, ó. O bom espírito, né? Eu digo assim, o espírito que não quer alimentar o nosso mau pensamento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Ele dá a ideia e vai embora. Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, logo, logo, a gente vai, como uma nuvenzinha afastando a nossa atmosfera psíquica, mudar a vibração rapidamente. Agora, se você está ali e fica igual um pica-pau na madeira, toque, 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 aí tenha cuidado. Aí você não está conseguindo fazer essa transmutação, né? Um dia, vou dar só um exemplificando aqui. Um dia eu saí daqui da minha garagem, do meu apartamento, né? E eu estava com um processo muito difícil para resolver, né? E aí eu fui até a minha instituição pensando no processo. Eu chegar lá, vou fazer isso, tenho que pedir isso, fazer esse pedido, falar para o juiz isso, entrei na garagem do MP. Quando eu entrei que parei meu carro, eu falei, ué, como é que eu cheguei aqui? E eu passei por aquele sinal, todo mundo acho que já teve essa experiência, né, gente? Será que eu passei por aquela ponte? Como é que eu cheguei até aqui? Você chegou direitinho, mas você estava no que André Luiz chama de monoideísmo. Você ligou o piloto automático e foi embora. Pronto. Aí é muito complicado. Então, Jesus quer que a gente esteja vigilante. Você não pode entrar nessa falta de conexão igual banda larga, né, de internet, conecta e desconecta. Não, tem que estar ali, equalizado sempre. Às vezes, gente, não dá. E está tudo certo, faz parte do aprendizado evolutivo do espírito, né? Veja, temos que entender o seguinte, né, gente? Nós somos hoje, a Lu, Carlos, né? Todos nós, Romero, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, acabou. Então, vamos cuidar. Vamos cuidando disso, né? Não tem roteiro, né? Não tem uma ação, uma consequência igual de uma causa, né? Então, cada um tem uma situação diferente, né? Eu faço dessa forma, tá, gente? Eusa me fez lembrar, estávamos num evento espírita, Divaldo e outros companheiros, e nos foram buscar no hotel para ir caminhando até o local do evento. E saímos caminhando, vamos andando. Depois que fizemos alguns, né, passa aqui, passa ali e tal, quando chegou mais lá adiante, o Divaldo olhou e disse assim, bem, aqui é uma esquina e tem aquela placa. E aí eu olhei para ele. Ele disse assim, pois é, meu filho, guardando as referências para que depois, quando, né, a gente tenha que vir outra vez, ninguém precisa nos buscar. Aí eu me dei conta do tamanhozinho da minha concentração. Eu não lembrava nem por onde tinha passado. Até aquele momento. Estava ali no piloto automático, como a Eusa falou. E a gente, então, essa questão, quanto mais o espírito ele vai desenvolvendo, mais ele está concentrado no presente, em tudo que está acontecendo, se dá conta, é capaz de saber o que está ocorrendo, inclusive com os outros que estão à volta, não é? Atento para a oportunidade até de auxiliar e tudo. Aquilo ali foi um despertar para mim, digo, gente, a gente aprende com esse homem até quando está andando do lado dele, não é? Por tudo. Então, Romero, Ibrahim Pacheco, 22h15. Eu não sei em qual momento que ele colocou, né, em o que estava conversando, mas ele falou, é o que Paulo fala, vencer o homem velho? Talvez na descrição, né, do tipo de pensamento e tal. Correto. Porque realmente o homem velho é mais caracterizado pelos pensamentos que ele tinha, né? Que muitas vezes não eram pensamentos bons.
O homem velho com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas concepções. E depois que Jesus trouxe a sua grande mensagem de boa nova, que ela é sempre nova, né? Porque nós sempre descobrimos coisas novas nela, depois que ele trouxe aquela mensagem que mostrou que nós devemos, não se coloca remendo de pano novo em pano velho, porque o tecido rasga e torna-se maior abertura, ou vinhos novos em odres velhos, porque eles rompem. Quer dizer, o ensinamento, a essência espiritual, o conhecimento espiritual, que nos transforma, tem que transformar o recipiente, que é aquele homem que recebeu. Você não pode receber tudo aquilo que nos trazem sem você se transformar. É o que o próprio Espiritismo nos chama a atenção. Você tem que se transformar. Eu me lembro esse foi o irmão X, em Cartas e Crônicas, ele falando de Allan Kardec, a consciência espírita, em que ele diz que Allan Kardec se lembrou, quando estava fazendo a codificação, ainda escrevendo o Livro dos Espíritos, ele se lembrou que tinha lido de um sonho de Lutero, em que Lutero tinha a impressão que estava visitando o paraíso e estava anotando tudo para descrever como era a vida no paraíso. E ele foi dormir pensando que talvez fosse também para o paraíso, né? Então, quando ele adormeceu, se desprendeu, e um espírito muito elevado veio junto a ele e levou-o para uma região terrível, em que ele viu todo mundo aos gritos e lamentos, imprecações, uma loucura tremenda. Aí ele disse: o que é que está acontecendo isso? Quem são essas pessoas? Foram eles que crucificaram Cristo? Não. Os que crucificaram Cristo, muitas vezes, eram ignorantes ao extremo, né? Então eles não tinham conhecimento. Esses já reencarnaram repetidas vezes, já passaram pelas suas expiações e estão se redimindo. Então quem foi? Foram os imperadores romanos? Não, os imperadores romanos, com toda a sua ignorância, a sua crueldade, eles eram realmente ignorantes da vida espiritual. Então eles também tiveram, Calígula, Tibério, também tiveram, após as suas fases, estão se redimindo. E o que é que são também? Isso é Gengis Khan? Começou a pensar, não, nenhum desses se encontra aqui. Porque, apesar da maldade aparente, eles não tinham nenhum conhecimento da vida espiritual. E quem são esses, então? Esses são todos os cristãos de todas as épocas, que foram aliados do Cristo, que conheceram toda a mensagem do Cristo e, no entanto, não foram fiéis. Eles foram infiéis à mensagem. E para eles, uma nova reencarnação é muito difícil, né? Aí, quando Allan Kardec voltou ao corpo, ele acordou, se levantou, imediatamente programou a pergunta 634 para submeter na reunião seguinte aos espíritos, né? Que é mais ou menos assim, que se você agrada a Deus, se você não pratica, basta não praticar o mal para agradar a Deus. Ele disse, não, você tem que praticar o bem ao máximo das suas forças, porque você será responsável pelo mal que tiver causado aquele bem que não foi feito, que deixou de fazer o bem. Então, nós vemos como o pensamento, como o conhecimento, tudo isso tem que nos fazer mudar. E ele disse, o Espiritismo mostra a nossa responsabilidade. Então é por isso, meus amigos, que nós temos a responsabilidade tremenda com a doutrina espírita, com o conhecimento que nós recebemos, porque senão, se nós cometemos o mal conscientes das verdades da nossa consciência, da lei que está incita em nossa consciência, nós não formos fiéis, nós vamos sofrer muito. E nós sabemos muito bem daquele desprendimento espiritual de Eurípides Barçanufo, né, em que viu Jesus chorando, né, e perguntou, mestre, por que está chorando? Será pelas pessoas que não conhecem a tua mensagem? Ele disse, não, eu estou chorando pelos que conhecem o meu evangelho e não praticam.
porque ele previa o sofrimento de todos eles, né? Para se redimirem dos erros, né? Então, o homem velho não pode persistir com um conhecimento tão forte como é o conhecimento espírita, tão importante, tão elevado, porque é uma verdade espiritual que Jesus nos traz e nos manda, né? Com toda a força da lei divina que está inerente ao espiritismo, as leis espirituais que fazem parte da revelação espírita, né? E, portanto, é duradouro, e como bem se disse, né? Isso é uma lei cósmica, não é só a lei aqui na Terra, né? É a lei do amor. Sim, recordei-me do capítulo 8º do livro Vida Plena, intitulado Paisagem Mental. Joana diz para a gente cuidar do jardim dos pensamentos, para a gente saber quais são as sementes que estamos cultivando, quais as cores e os cheiros, porque tal pensamento, tal vida, bem como Emmanuel nos traz também no seu livro. Eusa, a Elaine Leopoldino, ela traz às 22h17 esse questionamento. Como vencer esse pensamento negativo? Desde que comecei a estudar o Espiritismo, venho sofrendo. Então, é porque a doutrina espírita, né, Romero, ela nos chama atenção para essa responsabilidade, para o despertamento. Se você dissesse que estava tudo ok com você, né, que você conseguia botar a cabecinha no travesseiro, mesmo quando você ouvia o miado de um gatinho que estava sofrendo na rua, eu ia dizer que tinha alguma coisa errada aí, né? Você tinha entrado no Espiritismo, mas o Espiritismo não tinha entrado em você. Mas como você me diz que está passando por essa luta interna de transformação, está tudo certo. Porque quando a gente começa a caminhar com Cristo, né, essas coisas de fato vão acontecer. Senão fica muito fácil. Eu lembro que Felipe tem uma passagem, eu acho que está não sei dizer, Irmão X que traz, gente. Eu, às vezes, misturo um bocadinho, e eu não sei se está em Contos e Apólogos, não lembro agora. Mas é Filipe, o apóstolo de Jesus, que diz assim: Senhor, essa tua lei é alta demais, né? É muito esforço para a gente subir, né? Para a gente não ter pensamentos negativos, para a gente vigiar nossos pensamentos. Não dá para o Senhor baixar esse monte, não, porque está difícil a gente subir. E aí Jesus, então, desafia e vai com ele subindo o Monte Hermon, né? E aí, nessa subida, no começo, flores, uma paisagem maravilhosa, vibração de Jesus. Do meio para o fim, começa a ter aquelas pedrinhas bem pequenininhas que entram nas sandálias da gente. E aí, Irmão X diz que Felipe várias vezes pediu a Jesus para parar, para ele tirar a pedrinha. Todo suado, já não aguentava mais, ele parava e tirava a pedrinha, né? Parou várias vezes. Aí, quando chegou lá no topo do monte, que ele olhou, que divisou aquela... né, conseguiu divisar aquela paisagem maravilhosa, Jesus diz assim: como vês, Felipe, não foi a altura do monte que te dificultou a caminhada, mas foi o tanto de vezes que você teve que parar para tirar as pedrinhas da sandália. Essas pedrinhas são os pequenos tropeços que a gente vai dando, porque a gente não tropeça em pedregulho, né? A gente só tropeça, só incomoda essas pedrinhas miúdas. Mas que bom que você tem, amiga, né? Que bom que você tem a doutrina espírita, né, que pode estar significando aí as suas sandálias. Já pensou se você tivesse que subir de pé descalço esse monte, pisando nas pedrinhas? Você já está de sandália, amiga, né? Então agora vamos continuar subindo para poder divisar uma nova realidade de mulher nova, né? E não de mulher velha que só tem aquela visão da base da montanha. Vamos sopé, né? Vamos lá para o alto. Muito Quer bem. dizer, Nosso tempo está esgotado. Nós temos 3 perguntas aqui. O Ibrahim Pacheco, ele faz as perguntas às 22h36. No caso de Hitler, que suas ações levaram ao Holocausto, ele sofreu muita influência dos espíritos obsessores? Nós não sabemos, não temos a informação. A possibilidade de que sim, não é? Porque por todo o mal que fez, naturalmente muitos espíritos estariam revoltados e o perseguiram, não é? É possível que sim. Então, agora, eu preferiria olhar para essa questão de Hitler com outro olhar. Imagina esse espírito com a capacidade que ele evidenciou o dia que ele despertasse, não despertou ainda, para a luz do Evangelho. O que é que ele não vai realizar? Estou expectante para esse momento.
E o Gilson Espíndola, os maus pensamentos saem do coração? Jesus deu a resposta. A boca fala do que está cheio o coração, não é o cérebro, o coração. Né? Nós somos, antes de ser o que pensamos, nós somos o que sentimos, não é? E Giane Lima, só para fechar, as doenças psicossomáticas aparecem através dos maus pensamentos, hein, Romero? Lógico. O Carlos mencionou muito bem a conversa do Godinho, né? Que a gente se banha primeiro dos nossos maus pensamentos, mas a gente leva em consideração o seguinte, que a gente tem que compreender que cada célula orgânica é comandada pelo espírito. Então, tudo que o espírito pensa, faz, lógico que muito disso foi construído através do automatismo ao longo da evolução de milhões de anos, né? Desde quando nós ainda estávamos nos reinos inferiores, né? Foram acrescentando essas experiências, mas foi consolidado e tem muito do automatismo, mas também conscientemente ou inconscientemente os maus pensamentos são reflexos do espírito sobre as células também, refletem sobre as células. E elas podem adoecer, e certamente adoecerão. Muito bem, fechando então, nós vamos fazer um fechamento bem simples por causa do tempo. Nosso próximo estudo vai trazer as temáticas verdadeira pureza, mãos não lavadas e escândalos. Então, leia as páginas, lembre-se, estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Traga seus comentários, as suas perguntas, né, para a próxima semana. Agradecemos muito a Eusa, ao Romero, a nossa querida Tainã, aí na interpretação todo o tempo, né, para Libras. E, Luziane, muito obrigado pela parceria. E o nosso agradecimento aos que estão nos bastidores, né? Os companheiros que estão selecionando as perguntas, cuidando da técnica aí. E a você que está em casa, muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigado. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns.
Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.